Meus irmãos, a partir de hoje nós vamos começar a ouvir uma exposição bíblica do livro de Apocalipse, certo? Um livro que, para muita gente, controvertido, às vezes a gente acha que é complicado, e de fato, como qualquer livro da Bíblia, ele tem suas peculiaridades, ele tem suas características próprias e talvez torne um pouco mais difícil, sim, a compreensão, mas o meu objetivo a partir de hoje na escola bíblica é justamente demonstrar que o livro de Apocalipse é não somente perfeitamente compreensível, como ele é extremamente abençoador da vida de todos nós. Então, vamos começar hoje a estudá-lo. E eu quero que você abra aí sua Bíblia. Nós vamos ler nesse capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Nós vamos ler. Da palavra de Deus, ela diz assim. Todos acharam, né? Apocalipse é fácil de achar, né? É só ir lá para o final. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amado Senhor das nossas vidas, dá-nos esse santo privilégio mais uma vez, de desfrutarmos da Tua palavra, de entendermos essa palavra, porque nós sabemos que toda ela foi escrita para nos abençoar. Então fala conosco, conversa conosco, edifica-nos, exorta-nos, dirige-nos mais uma vez. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. O significado da palavra Apocalipse é justamente esse: revelação, desvelamento, tirar o véu, tornar algo que antes era oculto, agora conhecido. Ou seja, quando nós nos deparamos com esse texto sagrado, com esse livro de Apocalipse, o que nós estamos para ver é uma revelação que o Senhor Jesus deu para o apóstolo João, autor desta carta, autor deste livro. A palavra é formada
de duas partes no grego, quando a primeira significa para fora e a segunda significa cobrir, esconder, ou seja, literalmente tirar o que cobre, tirar o que deixa de revelar, tornar descoberto aquilo que estava oculto. Por isso é que o livro começa justamente dizendo isso, revelação de Jesus Cristo. Jesus vai revelar agora para o apóstolo João sobre o fim de todas as coisas. O início das coisas, tanto João quanto os apóstolos já haviam conhecido através do Antigo Testamento. Em Gênesis 1:1, a partir de Gênesis 1:1, eles haviam conhecido o início. Agora o Senhor Jesus vai dizer para eles como será o fim de todas as coisas. O livro de Apocalipse não é um livro de catástrofes, pelo contrário, mas é essa revelação que mostra o governo do Senhor Jesus na história, não só da igreja, mas do mundo inteiro. O livro de Apocalipse costuma despertar fascínio, muitas vezes, mas medo também em muitas pessoas. E elas se aproximam desse livro com medo, por causa da diversidade de interpretações, por causa dos símbolos que são estranhos, que muitas vezes nem se repetem no restante da Bíblia, e por isso muitas vezes elas têm um certo receio de ler e de estudá-lo. Mas a verdade é que a finalidade do livro de Apocalipse não é produzir paralisia. Nós não estamos aqui para sermos tomados por medo, mas é para fortalecer a igreja. É para nos tornar mais fortes, e vocês vão entender, cada vez que forem ouvindo as exposições, vocês vão entender que isso é verdade e concordar comigo. Na verdade, ele se trata de uma mensagem para consolar os santos, para trazer consolo e para trazer esperança para os santos, advertir os rebeldes e mostrar que o futuro não está nas mãos do mal. Nem o futuro, nem o presente estão nas mãos do mal, mas tudo está sob o governo soberano do Senhor. O livro chama os crentes à fidelidade. O livro desafia todos nós à perseverança. Desafia a adorarmos ao Senhor, porque esse Cristo que está sendo adorado por nós aqui hoje, que vem sendo adorado desde o dia em que o Senhor nos salvou, esse Cristo está voltando. Ele vai voltar e por isso é que nós devemos adorá-lo, porque ele vai trazer para todos nós a derrota definitiva dos poderes das trevas e já garantiu ao seu povo a eternidade segura ao lado de Deus Pai, num novo céu e numa nova terra. Vocês vão observar uma mudança aqui. No livro de Gênesis, no Éden, nós temos um jardim. Agora, aquilo que era um jardim se transforma no livro de Apocalipse numa cidade. É a Nova Jerusalém. Não iremos viver numa eternidade num jardim. Não iremos viver no Éden mais. Agora esse jardim foi edificado. E essa cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, é o que nós iremos ver e conhecer aqui no livro de Apocalipse. Quanto à autoria do livro, não resta dúvidas. Foi o apóstolo João, embora, como tudo que se refere à Bíblia, existam discussões, existam pessoas que questionem, mas nós consideramos sim que foi o apóstolo João, o mesmo apóstolo que, ao escrever o Evangelho de João, se tornou conhecido e famoso por ser o apóstolo do amor. Agora, depois de ele mostrar no Evangelho de João Jesus como um cordeiro manso que veio salvar, agora Jesus é o leão da tribo de Judá em Apocalipse para fazer justiça diante dos seus inimigos. A data mais provável em que essa carta foi escrita é no finalzinho do primeiro século, provavelmente o ano 95 depois de Cristo. Nesse contexto aqui, o momento em que essa carta encontra com esses irmãos é justamente o momento em que as igrejas estavam cercadas por pressão social, pressão econômica e pressão religiosa. A província, o local onde eles estavam, era fortemente marcada por lealdade a Roma. E Roma exigia de toda pessoa que fazia parte do seu império adoração ao imperador romano, como se um deus ele fosse. O culto ao imperador era uma realidade. Imagine que os cristãos estavam sendo desafiados a adorar o imperador do dia, o imperador da época. E eles sabiam que não podiam adorar, mas poderiam cultuar somente o Senhor. A participação na vida cívica e comercial frequentemente era exigida com reverência aos deuses e ao próprio César. César começou como sendo o nome de um imperador, mas depois se tornou o título.
e significava, na verdade, imperador romano ou um governador do próprio império, um governador imperial. Assim, quando os cristãos se recusavam a participar dessas práticas, era um momento em que eles começavam a enfrentar o ostracismo, ou seja, eram isolados de tudo, enfrentavam calúnias porque não queriam cultuar o imperador, perda de trabalho, eles ficavam sem ter dinheiro nem para comer, e em alguns casos, prisão e morte. Essa é a realidade para quem Jesus estava dizendo para João escrever. É justamente no meio desse contexto de perseguição, de dor, de sofrimento, que Jesus deseja dizer para aqueles irmãos: olha, não são eles que estão no governo. Não são eles que estão no poder. Não são eles que, mesmo vocês vendo o sangue de vocês sendo derramado, mesmo vocês vendo o sofrimento tomando conta, não se iludam achando e não se enganem achando que são eles que mandam. Mas mesmo quando a coisa está muito feia, ou talvez principalmente quando a coisa está muito feia, é hora de nós sermos relembrados que há um rei no trono, que há Deus no céu, que há um soberano que dita, determina como tudo deve acontecer. E o Senhor queria, por isso, para aqueles irmãos, trazer essa esperança e trazer isso à memória deles, dizendo que eles não se desesperassem, porque havia rei no trono, havia um Deus governando tudo. Era nesse cenário que eles precisavam escolher entre a fidelidade ao Cordeiro e a conformidade com o sistema no mundo. Nós não somos nem de longe hoje perseguidos dessa forma. Nós não temos nem noção direito do que era que eles estavam passando ali. Não, essa realidade não nos pertence, é verdade. Mas o fato é que nós podemos imaginar o que era que acontecia na vida de alguém que, por ser fiel a Jesus, somente por isso poderia ser morto e, no mínimo, seria castigado, perderia emprego e ficaria sem dinheiro para nada. É um tom apocalíptico, sim, porque revela os mistérios de Deus através de visões e símbolos. É um tom de apocalipse, de revelação. Nesse livro, nós vamos ver a realidade por trás da aparência do mundo. O mundo está aparentemente de uma forma, nos passa informações, nos dá ideias de que realmente não é Deus quem reina, mas o que Apocalipse vai mostrar é que por mais que as tribulações cresçam, por mais que as perseguições aconteçam, o Senhor continua no trono decidindo como deve acontecer cada uma dessas coisas. Além de apocalíptico, no contexto literário desse texto, nós vemos que ele também é profético, porque ele traz a palavra de Deus à igreja, convocando a igreja ao arrependimento, à perseverança e à obediência. Além de uma literatura apocalíptica, além de profético, ele é também uma carta. Também é uma literatura que, para ser lida como carta, porque é enviada às igrejas reais, com uma saudação de início, bênção no final, tratando de situações concretas que as comunidades cristãs daqueles dias estavam vivendo. Além disso tudo, o livro ainda possui um caráter narrativo, de história, pois desenvolve o grande tema da história da redenção, como o conflito entre o bem e o mal, entre o Cordeiro e os poderes rebeldes, até a consumação final. O que nós vemos aqui, nesse trecho que nós lemos, é que essa parte que é chamada de prólogo de Apocalipse, ela já apresenta as bases de todo o livro. É como se nós tivéssemos acabado de ler aqui nesse capítulo 1, versículos 1 ao 11, uma espécie de resumo de todo o livro. Nele, nesse prólogo aqui que nós lemos, nós vemos a origem divina da revelação. A revelação não veio de homens, não foi criatividade do apóstolo João, mas a revelação veio diretamente do Senhor. Nós vemos aqui nesse prólogo a bênção para quem ouve e guarda a profecia. Ouve e guarda a profecia. Vemos nesse prólogo ainda a ação da Trindade, a exaltação de Cristo, a certeza de sua vinda e o chamado da igreja à perseverança em meio à tribulação. Portanto, desde o início a mensagem é clara. Desde o início a mensagem é fácil de ser entendida. A igreja pode sofrer no presente. Podemos sofrer e sermos perseguidos, mas o Senhor reina. Cristo venceu. O Espírito fala e a história caminha para a vitória final do Cordeiro de Deus. O que nós estamos aqui, não somente diante de um texto em relação ao restante do livro, mas o que nós estamos aqui é para vermos um spoiler. Essa expressão que ficou tão comum hoje, quando a gente vai
se referir a um filme que alguém já assistiu e diz, olha, não me dê spoiler, não me conte o final. Que a gente quer assistir o filme para saber como vai ser o fim, porque se contar o final antes, a gente perde a graça. Esse spoiler aqui é diferente. Esse spoiler é justamente para dar graça. É justamente para derramar graça. É justamente para nós termos a capacidade de perseverar diante do Senhor, porque nós sabemos que a vitória já foi determinada. Nós iremos vencer. A igreja vai reinar eternamente com o Senhor. E é isso que Apocalipse vai dizer. Ele vai mostrar de que forma, através de quais momentos, antes, depois de que, nós iremos eternamente viver com o Senhor. Ou seja, é justamente por isso que esse livro é de esperança, é de consolo, é desafio à perseverança, porque nós sabemos o que teremos daqui a pouco nas nossas vidas. O tema dessa mensagem é o Cristo soberano fala à sua igreja. O que nós temos aqui é o Cristo soberano falando à igreja. O prólogo inteiro que nós lemos aqui nos ensina essa verdade central. A igreja vive em meio à pressão nesse mundo. Nós somos pressionados o tempo inteiro, mas ela está cercada pela revelação de Deus. Ela é sustentada pela graça trinitária. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo e é dirigida para a vitória final que vem do Senhor Jesus. Essa é a nossa realidade. Não são as contingências da vida, não são as circunstâncias, aquilo que acontece hoje na nossa vida que vai definir o nosso futuro. Não, o nosso futuro já está decidido. Ele já está finalizado e perfeitamente acabado. Com a Bíblia aberta, acompanhe aqui a leitura agora que eu vou fazer dos versículos 1 e 2. Acompanhe comigo. No versículo 1 está dito, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. A revelação de Jesus Cristo chega à igreja com a autoridade divina. A abertura do livro, então, estabelece uma autoridade celestial da mensagem. Desde o início do livro é dada essa autoridade, dizendo que ela veio de Jesus. A revelação pertence a Jesus e mostra os mistérios de Deus a respeito do fim da história e do governo soberano do Senhor sobre todas as coisas. O texto, então, descreve o processo de revelação em 4 movimentos principais. Primeiro, Deus entrega a revelação a Jesus. Segundo, Jesus comunica a revelação por meio do anjo. E, em seguida, João recebe a mensagem e transmite essa mensagem à igreja. Portanto, o livro de Apocalipse não é produto de imaginação humana. Não é produto fértil da imaginação de João, mas de uma palavra divina confiável. Tudo que nós estamos lendo aqui, como de resto toda a palavra, ela é profundamente confiável, decisivamente confiável. A expressão de que essas coisas devem acontecer em breve não exige uma ideia de imediatismo cronológico simplista. Não está querendo dizer que, do ponto de vista cronológico, do nosso calendário e do nosso relógio, as coisas irão acontecer em breve, mas introduz um senso de expectativa santa, em que a igreja deve viver o tempo inteiro dizendo Jesus pode voltar daqui a pouco. E aí, talvez você seja um daqueles que dizem, não, Jesus ainda vai demorar muito para voltar. Jesus vai demorar muito porque ele disse que precisava pregar o evangelho do reino nos 4 cantos dessa terra antes dele voltar, e tem países, a gente arranja um monte de justificativa falsa, para retardar a volta de Jesus. Na verdade, quando Jesus falou sobre sua segunda vinda, a intenção principal de Jesus era dizer para a gente que a gente precisava estar pronto todo dia. Não era que a gente deveria se preparar durante uma semana, durante um dia, durante um mês, e depois só voltar a se preparar daqui a um ano. Não. Quando ele disse que viria como ladrão, ele estava dizendo que viria quando ninguém espera. Então, quando eu e você não esperamos, talvez esse seja um sinal que esteja mais próximo. Porque Jesus pode vir a qualquer momento. Nós vamos ver ao longo de todo esse livro que a maior parte de todas essas profecias já se cumpriram. Nós iremos, do ponto de vista cronológico, muito provavelmente entender que a partir do capítulo 21
e o 22 que falta se cumprir só. Até o 20 já se cumpriu e já aconteceu. Então Jesus pode voltar a qualquer segundo, a qualquer minuto. Esse é o desejo do Senhor com esse livro de Apocalipse também. Não só com as palavras que ele disse em Mateus 24, por exemplo, mas também aqui em Apocalipse, ele quer que nós tenhamos essa expectativa santa o tempo inteiro esperando ele voltar. E para isso é preciso, claro, que estejamos prontos. Os últimos dias já começaram. Quando a Bíblia fala de últimos dias, os últimos dias são contados a partir do momento que Jesus ascende aos céus e volta para a destra de Deus, ali em Atos 1. A partir daquele instante, já estamos vivendo os últimos dias. Não vá nessa onda de contar os últimos dias como sendo os últimos dias da semana, do mês ou do ano. Não, os últimos dias diante de Deus. Os últimos dias, então, já começaram. E a igreja, nós, precisamos viver conscientes de que Deus está conduzindo a história para um fim determinado. Ao longo da história da humanidade, vários homens tentaram dizer que não existia sentido em estarmos aqui, que não existia motivo para existirmos, que havíamos vindo do nada e caminhávamos para o caos. Eles diziam que não existia razão para nada disso, e quando você tira Deus dessa equação, de fato é essa a conclusão que você vai chegar. Quando você tira Deus como criador de todas as coisas, você não sabe a sua origem, você não entende por que está vivendo aqui, nem sabe que vai viver e deve viver para a glória do Senhor, mas também não sabe que há um final, e Jesus e o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão conduzindo o mundo para esse final perfeitamente programado, meticulosamente decidido pelo Senhor. Quando tira Deus, realmente fica tudo sem sentido, mas quando você coloca Deus, tudo está perfeito e caminhando para um fim determinado. Além disso, a linguagem mostra que a revelação vem em sinais, ou seja, por meio de símbolos que carregam realidades espirituais históricas. Há símbolos aqui em Apocalipse que são literais e outros que não, são apenas símbolos. João testifica aquilo que viu porque recebeu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. O que vemos aqui nesse texto, nesses 2 primeiros versículos, nos lembra, nos traz a memória de palavras como Daniel, no capítulo 2, versículo 28, que ele havia dito: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Olha Daniel, tanto tempo antes, falando que Deus já era dessa forma, porque o nosso Deus não muda. Em João 5,20, nós lemos: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. É para que a gente fique maravilhado e não com medo. É para que a gente fique espantado da glória e do poder do Senhor e não com medo de nada disso. Porque a Bíblia também diz, em 2 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes, muitas pessoas tratam a revelação divina como uma opinião humana. Como se o texto fosse fruto simplesmente de uma opinião humana, uma curiosidade escatológica ou então um material para especulação. Na verdade, a igreja deve receber Apocalipse como palavra de Deus. Precisamos receber esse texto como palavra de Deus e testemunho de Jesus, com respeito, com reverência, fé e submissão. Muitos vivem como se essa história estivesse solta, se a história estivesse sem rédeas, como se a história vivesse sem direção, entregue ao caos, como eu disse. Mas o texto ensina que Deus continua governando o presente e conduzindo os acontecimentos para o fim que Ele mesmo decretou. Cada pequena coisa, cada pequeno detalhe, coopera para o fim daquilo que Deus de antemão decidiu e destinou. Muitos querem entender os sinais sem se curvar ao Senhor que os revelou. A verdadeira leitura de Apocalipse começa reconhecendo a origem divina da mensagem e obedecendo ao Cristo que fala. Não estamos recebendo esse texto simplesmente para nos alegrarmos e dizer: agora conheço o livro de Apocalipse. Não. Todo o texto das Sagradas Escrituras que nós conhecemos, eles precisam ser apreendidos, ou seja, precisam que nós o apreendamos, guardemos nos nossos corações e coloquemos em prática.
e coloquemos em prática. Não é uma teoria qualquer, mas é um livro da palavra de Deus. No versículo 3, continuando o texto, está dito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A primeira bem-aventurança desse livro mostra que a profecia não foi dada para entreter, não foi dada para transformar a vida dos irmãos daquelas igrejas em dias mais divertidos, mas foi para transformar a vida deles. Bem-aventurado aqui nesse texto, como também como nós lemos no Sermão do Monte, bem-aventurado significa plenamente favorecido por Deus. Muito mais do que feliz, como normalmente a gente fala ou traduz a palavra bem-aventurança. Mas bem-aventurança é plenamente favorecido por Deus. Alguém sobre quem está o favor do Senhor, a graça de Deus. Então, quando o texto diz, bem-aventurados aqueles que leem, ele está dizendo plenamente favorecidos, de forma plena agraciados. São aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras de profecia, mas não apenas leem e ouvem, mas guardam, obedecem, seguem, tomam para a própria vida como orientação e como regra de fé e prática aquilo que está escrito, porque o tempo está próximo, é o que ele está dizendo aqui. A bênção, existe bênção para quem lê publicamente esta palavra. Existe bênção para quem ouve com fé e para quem guarda em obediência. A bênção não é para os meros espectadores. A bênção de Deus não é para quem simplesmente olha de longe e diz assim, não tem a ver comigo. Não é para a minha vida, não é para o meu dia a dia, mas é para os outros. É para os irmãos daquela igreja ali, não. A bênção está para quem lê com fé, para quem ouve com fé e quem guarda obedecendo, porque entende que a fé exige isso. O foco não está na mera informação, então. Não venha simplesmente querendo satisfazer sua curiosidade. Como você não deve fazer com nenhum livro da Bíblia, aqui também não. O livro exige uma resposta ética. O livro exige de cada um de nós um posicionamento. O tempo está próximo, por isso o povo de Deus deve viver em prontidão, perseverança e fidelidade. Não temos tempo, porque nós não temos tempo, podemos não ter tempo nenhum. Pode ser, quem sabe, que eu não acabe essa mensagem, porque Jesus voltou. E o que foi que nós fizemos das nossas vidas? O que é que nós teremos feito das nossas vidas se o Senhor voltar daqui a pouco? O que é como nós gastamos o tempo que é dele e ele nos deu? A proximidade do fim não serve para promover medo, mas responsabilidade diante de Deus, para nos lembrar que todos nós prestaremos conta das nossas vidas ao Senhor. Mas isso não é novidade, não foi a primeira vez que o Senhor Jesus falou sobre isso. Em Mateus 7, 24 está dito: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Somos prudentes ou somos imprudentes? Em Lucas 11, 28, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e obedecem. E há o alerta de Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há ouvintes que escutam a palavra, mas não se submetem a ela, não obedecem. A bênção está em ouvir e guardar, ouvir e obedecer. A obediência é a prova de que a palavra realmente entrou no nosso coração. Se não há obediência, porque a palavra não entrou, e nós certamente não fomos salvos. Em muitas igrejas, a leitura pública da Escritura perdeu sua centralidade. A Bíblia não é mais importante em igrejas. O culto precisa, na verdade, recuperar o lugar da leitura reverente da palavra de Deus, como um ato de adoração e meio de graça para todos nós. A palavra precisa ser central no culto, porque ela precisa ser central na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Muitos falam sobre a volta de Cristo, mas vivem espiritualmente distraídos, despreocupados. Não, quando me der vontade, eu paro com esse pecado, eu paro com essa desobediência, está tudo em ordem. Mas a iminência do fim
chama a igreja para vigilância, santidade e seriedade na prática no presente. Você não pode fazer conta com um tempo que você não tem. Da mesma forma que você não pode fazer conta com dinheiro que você não sabe se vai ganhar. Você não pode ficar gastando tempo que você não tem, programando uma vida santa para daqui a sei lá quanto tempo. Quando abusar desse pecado, eu paro com ele. Quando eu abusar dessa desobediência, eu deixo de lado ela. Não, você está usando o tempo que você não tem. Todos nós mal temos o tempo exatamente de agora, exatamente desse instante. Como é que nós ficamos programando santidade para um futuro que nós não sabemos se teremos? A verdade é que quando o texto continua, os versículos 4 a 6, acompanhe aí a leitura comigo. Nesses versículos de 4 a 6, nós vamos ver a graça da Trindade e a obra salvadora de Cristo sustentando a igreja. Versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constitui reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A saudação é às 7 igrejas e ela é profundamente teológica aqui, da forma como o Senhor disse para João. Graça e paz procedem do Deus que é eterno e do Espírito perfeito diante do trono de Jesus Cristo. O Pai é apresentado como aquele que é, que era e que há de vir, mostrando, na verdade, o domínio absoluto dele, tanto sobre o passado, o presente, como domínio sobre o futuro também. O Espírito aparece em sua plenitude, e essa expressão que está no versículo de número 4, da parte dos 7 espíritos, significa, na verdade, uma plenitude do Espírito. O Espírito em seu potencial pleno. Certo? E o Espírito aparece com essa plenitude, ligado ao trono e à obra perfeita de Deus. Jesus é exaltado em sua pessoa, em sua obra, por causa daquilo que fez no madeiro, por causa daquilo que fez por cada um de nós na cruz. Jesus é exaltado porque comprou com preço de sangue a vida de cada um de nós. Não estamos perdidos aqui, não fomos colocados por erro, não foi uma gravidez que os nossos pais não quiseram, não foi nada de errado, mas o Senhor decidiu que iríamos ser criados, que iríamos viver aqui e decidiu os nossos futuros. Tudo está perfeitamente sendo coordenado, feito, de forma irretocável. Não existe nada para ser tirado, não existe nada para ser mudado, mas tudo o que acontece, ocorre e acontece para que ele seja glorificado, por ele ser misericordioso, por ele ser bondoso, por ele ser Pai das luzes, por ele ser aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Jesus faz. Foi isso que ele fez. Ele é o Deus que era, que é e que há de vir, porque ele vai voltar. O Espírito intercede para que cada um de nós se mova em direção a essa palavra. Quanto à sua pessoa, Jesus, ele é a testemunha fiel do texto, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é o modelo perfeito de fidelidade. Jesus é o modelo perfeito de fidelidade. O vencedor da morte e o rei acima de todo o poder terreno. Quanto à sua obra, ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados pelo sangue dele e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. O profeta Isaías, no capítulo 53, falando sobre Jesus, ele disse que Jesus olharia para cada um de nós e ele ficaria satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. Foi penoso para que Jesus nos salvasse. É muito fácil hoje a gente receber essa salvação e ficar agindo como se não tivesse custado nada para Deus. Custou e custou muito. Custou sangue. E é justamente por isso que não faz sentido, que não é correto, não é prudente, não é justo que a gente viva a vida cristã de qualquer forma. Foi muito caro para que isso tudo pudesse acontecer.
Em Êxodo 3,14, o texto diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. É esse eu sou, o Senhor de todas as coisas, que fala através de Apocalipse. Em Colossenses 1,18, o texto diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, Jesus. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E em Pedro 2,9 está dito, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados, sim, mas fomos escolhidos para poder anunciar as virtudes do Senhor. Temos anunciado isso. Temos proclamado as virtudes do Senhor que nos tirou das trevas. Temos glorificado esse Senhor da forma como Ele é digno de receber ou não? Ou deixa para depois? A igreja é tentada a medir a realidade pelo que vê ao seu redor e concluir que o mal está no controle. Mas essa não é a verdade bíblica. A graça vem daquele que governa passado, presente e futuro. O trono não está vazio. Deus continua soberano, Senhor sobre todas as coisas. Muitos cristãos vivem como escravos de culpas antigas e pecados que já foram julgados na cruz. O sangue de Jesus libertou o seu povo dos pecados. Quem está em Cristo não vive mais debaixo de condenação. É preciso que a gente exalte muito ao Senhor e agradeça muito por tudo isso. Muitos crentes pensam que sua identidade é definida pelo mundo, que sua identidade é definida pelas circunstâncias de sua vida. Ah, fulaninha é uma sofredora. Ah, a gente chama ela de sofredora porque ela vive só na base do sofrimento. Não. Você não é sofredora, você não é sofredor, você é filho de Deus. E que momentaneamente está assim sofrendo e passando por situações difíceis, mas você vai vencer todas elas, é o que o livro de Apocalipse garante. Em Cristo, a igreja é reino e sacerdócio. Em Cristo e na palavra de Deus, nós não somos meros sofredores. O povo de Deus possui dignidade real, vocação santa e missão sacerdotal nesse mundo. Esse é quem nós somos. E isso é o que Deus revelou para cada um de nós. Nos versículos 7 e 8, o texto diz, o Cristo que vem julgará as nações e confirmará a soberania absoluta de Deus. No versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aqui aparece o grande motivo do livro. Cristo vem com as nuvens, a sua vinda será pública, visível e universal. Não se trata de um acontecimento secreto. A segunda vinda de Jesus não será um acontecimento secreto, como algumas correntes escatológicas defendem, mas de uma manifestação gloriosa diante de todos. O texto une a expectativa messiânica com a resposta das nações. Todos o verão, inclusive os que traspassaram Jesus na cruz. E os povos da terra se lamentarão, dizendo, nós deveríamos ter crido nele, nós deveríamos ter obedecido a ele, nós deveríamos ter acreditado no que o Filho de Deus dizia, mas nós ignoramos. E esses que ignoraram, esses que brincaram de ser crente, ou que negaram a fé, são esses que irão se lamentar, o texto diz. Esse lamento carrega uma santa ambiguidade. Ao longo do livro, alguns entre as nações se arrependem e voltam para Deus, enquanto muitos permanecem endurecidos e colhem juízo, condenação sobre as próprias cabeças. Assim, o retorno de Cristo estabelece ao mesmo tempo uma urgência da missão e a certeza de que haverá um julgamento. Ninguém, escute o que eu estou dizendo, olha para cá, ninguém vai sair impune. Ninguém que hoje está fazendo maldade contra o Senhor e contra a igreja dele vai sair impune. Lembram da frase
quando o Senhor vai salvar o apóstolo Paulo, que ainda é Saulo. Lembra da frase, quando Paulo vai perguntar para ele: Senhor, por que me persegues? E o Senhor diz que cada vez que Paulo perseguiu um de nós, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Ninguém vai deixar de ser vingado. O retorno de Cristo estabelece ao mesmo tempo a urgência da missão e a certeza do julgamento, então. O próprio Deus sela essa verdade ao falar como o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Atentem a isso. Ele estava na criação com Deus, e agora é ele quem está encerrando a história do mundo, da humanidade, com um julgamento. Então Jesus é quem estava no início, é o alfa, e é Jesus agora encerrando todas as coisas, o ômega. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O começo, o meio e o fim da história pertencem a ele. Não é o governante de hoje que decide as nossas vidas. Não é o líder mundial que se arvora, que se coloca como o salvador do mundo, que vai salvar ninguém. Mas é o Senhor e somente ele. É isso que o livro de Apocalipse nos ensina. E para encerrar, nos versículos 9 a 11, a palavra diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João se apresenta como irmão e companheiro de tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele não fala de fora da dor, ele está dentro do espectro de dor, ele está dentro dessa realidade. O reino de Deus já foi inaugurado, porém seus cidadãos ainda atravessam o sofrimento neste mundo. O sofrimento vai fazer parte, sim, das nossas vidas até o último dia. A vida cristã é marcada, sim, por tribulações, mas é preciso que ela seja também marcada, e ela é marcada por perseverança, aquele que não desiste. Ambas, tribulações e perseveranças, ambas são sustentadas na realidade do reino de Deus. Elas existem, elas acontecem, e não tem nada de errado quando elas se apresentam. João está exilado numa ilha. João foi colocado como prisioneiro, em lugar de poder pregar e ter contato com pessoas. Ele está exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Seu sofrimento não é sinal de derrota, mas por causa da fidelidade. É um sinal de que ele foi fiel, por isso ele era perseguido. Em Patmos, ele está no espírito, no dia do Senhor, o que mostra que nem o exílio, nem a perseguição, e nem a dor, nem o sofrimento podem interromper a comunhão com o Senhor nas nossas vidas. Ele estava sofrendo, perseguido, exilado, mas estava em comunhão com Deus. A igreja aprende que o sofrimento dos santos não cancela a missão. Não é porque nós estamos sofrendo e que nós estamos vendo a missão ser cancelada e não precisamos mais anunciar. A igreja aprende, então, que a missão permanece, mesmo quando ela sofre. O Cristo glorificado continua falando com o seu povo e sustentado pelo seu testemunho, seu próprio. Atos 14, 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meus irmãos, o nosso caminho será assim: tribulações, perseguições, veremos muita apostasia antes do fim de todas as coisas. Mas foi isso que o Senhor programou, não tem nada fora de controle, o Senhor não perdeu a mão. Muitos pensam que a tribulação é prova, na verdade, do abandono divino. Pensam que é prova de que Deus nos abandonou. Não. João mostra que a tribulação, reino e perseverança andam juntas na vida dos santos, na vida dos salvos. Sofrer por Cristo não é sinal de ausência de Deus, mas de pertencimento ao seu reino. Se você é cidadão desse reino, você vai sim passar por sofrimentos. Não tem como fugir disso. Em tempos de pressão, a igreja pode ser tentada a silenciar o seu testemunho. Mas João estava em Patmos
por causa dessa palavra e do testemunho. E a fidelidade, nós vamos ver e entender, vale mais do que a aceitação de qualquer pessoa que existe aí fora. Muitos enxergam o sofrimento na vida presente e acabam só vendo o sofrimento e esquecem que nós somos cidadãos dos céus. Nós não estamos em casa. Nós estamos voltando para casa. Nossa casa é o céu, não é aqui. O povo de Deus deve perseverar, lembrando que já pertence ao reino de Cristo e aguarda a consumação gloriosa de sua vitória. Estamos indo, estamos caminhando, e é isso que vai acontecer nas nossas vidas. Apocalipse 1, de 1 a 11, então, abre o livro com a certeza esmagadora e consoladora. O Deus Trino governa a história, o Pai reina soberano, o Espírito sustenta a revelação e o testemunho, o Filho é a testemunha fiel, a ressurreição de vitória é dada pelo soberano Rei da Terra sobre cada um de nós. A igreja não foi deixada à própria sorte, não fomos esquecidos. Ela recebeu revelação, bênção, graça, paz, redenção, identidade e também missão. Fechemos os nossos olhos e oremos mais uma vez. Amado Senhor das nossas vidas, como é consolador, Senhor, saber disso tudo. Como é bom, Pai, sabermos que mesmo nos nossos sofrimentos, mesmo diante das nossas angústias, nada está fora do Teu perfeito controle. Santo e amado Deus, nos faz, Senhor, perseverar. Nos ajuda nesta obra de perseverança, porque nós de nós mesmos não conseguimos, mas o Senhor pode. O Senhor sabe nos fazer perseverar. Derrama graça, derrama misericórdia sobre a Tua igreja e nos abençoa com a Tua palavra outras vezes, muitas vezes mais. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém.